Meus amigos, teremos um grande jogo entre Flamengo e Vasco. Isso porque o Mengão definiu agora à tarde numa reunião junto com seu presidente, departamento de futebol, que vai jogar com o time principal, ou seja, o Mengão vai com o que tem de melhor para esse confronto, força máxima para enfrentar o time do Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca. O Flamengo que está em busca da sua primeira vitória na competição e vai com tudo para cima dos vascaínos. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre esse clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like que é muito importante. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. A gente começa com o clássico dos milhões, o Flamengo mudou a estratégia, tem pela frente o Vasco do Fernando Diniz, é o nosso primeiro assunto no Sport Center desta terça-feira. Primeiro clássico do Campeonato Carioca e já um Flamengo e Vasco pela frente. Com os rubro-negros na luta para sair da parte de baixo da tabela, oportunidade para os vascaínos derrubarem uma escrita incômoda. Desde março de 2023, o time não vence os rivais. De lá para cá foram 12 jogos com 8 vitórias do Flamengo e 4 empates. No Ninho do Urubu, a fraca campanha da equipe sub-20 pesou bastante. Só um ponto em 9 possíveis. Sinal de alerta ligado e reunião a portas fechadas para definir se o sub-20 seguiria ou não na competição ou, por outro lado, seria reforçado por atletas dos profissionais no clássico desta quarta. E o martelo foi batido depois de uma longa reunião entre José Boto, Felipe Luiz e BAP, presidente do clube. O Flamengo decidiu. Vai ao Maracanã com um elenco profissional para encarar o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30. É uma decisão acima de técnica institucional. O time deve ter uma mescla. Vários fatores contam, como até a predisposição de alguns jogadores em atuar no primeiro clássico do ano. A preocupação rubro-negra é com o inchaço do calendário. Caso vá para o quadrangular decisivo contra o rebaixamento, o time jogaria mais 6 jogos. O Vasco, de qualquer maneira, vai com tudo. Fernando Diniz poupou titulares no empate sem gols com o Nova Iguaçu na última rodada, já de olho no clássico. Apenas Ryan, com possibilidade de ser vendido ao futebol inglês, fica fora. O clássico dos milhões, então, ganha contornos decisivos. Para o Flamengo, a luta para não ficar na parte de baixo da tabela. E para o Vasco, quem sabe, a chance do troco depois de anos. Vamos lá, Campeonato Carioca, Grupo A. Volta Redonda lidera com 6 pontos, o Vasco está em segundo, tem 4. Pangu 3, Fluminense 3, Sampaio Corrêa 3, com 1 a Portuguesa. Lembrando que os 2 últimos de cada chave disputam um quadrangular do rebaixamento. E quem está entre os 2 últimos do Grupo B é o Flamengo, está ali embaixo, 1 ponto em 3 jogos, jogando com um time sub-20. Mas essa história mudou, a gente vai conversar disso. Mas vamos lá para cima. Nova Iguaçu, 4 pontos. Botafogo, Madureira, Boa Vista e Maricá, 3 pontos. Flamengo, 1 ponto ganho. O nosso assunto é o Campeonato Carioca, é o clássico Flamengo e Vasco. A gente já vai falar do Vasco da Gama aqui, o lado vascaíno para esse jogo. Mas essa notícia de terça-feira, reunião, Ninho do Urubu, para a gente entender o que vai ser a estreia. Fizemos um mistério hoje, para mostrar que eles estão aqui. André Kfouri e Gustavo Zupa. Tudo bem, Zupa? Tudo bem. Você é o André, é o fã de esportes. Boa noite. Nós não estamos com o elenco sub-20, nós estamos com o elenco profissional. Sub-60. É o que nós sempre falamos, aqui não há controle de minutos. Controle de carga. Nem controle de carga. É isso. O calendário não tem um mês de férias. E nem essa necessidade de poupar, porque o mais importante está mais à frente. Não, todas as noites são importantes. André, um prazer estar contigo. Vamos lá, mudou a estratégia no Flamengo. Isso não significa que vai o time principal, 11 titulares, mais jogadores do profissional serão usados. Não está claro. Exato. Quem será, qual será esse time. Quero te ouvir. Como disse o Pedro, boa noite, Gustavo, boa noite, Felipe, uma ótima noite a todos. Vai ser um time misturado, uma mescla entre jogadores que vinham representando o Flamengo nesse campeonato estadual, ou seja, o pessoal do sub-20, e jogadores do elenco profissional, o chamado time principal, como se houvesse, né, ainda
essa expressão usada muitas vezes, para passar a jogar pelo estadual, a partir desse jogo com o Vasco, compromissos importantes em sequência para que o Flamengo evite essa possibilidade embaraçosa de se envolver num mini torneio para evitar ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual. Então, assim, indiscutivelmente, antes que eu continue sem tocar nesse assunto, e a comissão técnica? E o treinador? Quem será o treinador? Será o Pivete, aquele que vem comandando o time no Sub-20? E eu não vou fazer absolutamente nenhuma crítica a ele, nem me passa pela cabeça. Só quero saber gostaria de saber, tenho essa curiosidade, se vai continuar... A gente está até checando se isso já foi anunciado, se vai ser provavelmente Felipe Luiz. Ou se pela presença dos jogadores do time principal, vai ser o Felipe Luiz, acho que é o normal que seja o Felipe Luiz, porque os jogadores dele estarão em campo, né? E ele é o técnico do time principal. Então, não há nenhuma outra possibilidade diante disso. Como ontem já falamos sobre esse assunto, é um recuo do planejamento do Flamengo. É claro que é, né? E, na verdade, importa menos se mas teoricamente, se o Sub-20 tivesse conseguido resultados melhores e uma pontuação mais tranquila, nada disso estaria acontecendo. É claro que não. Não deu certo. Não deu certo. E aí eu acho que também falta um pouco de convicção, porque... Primeiro, nada garante que com esse mesmo time que perdeu esses jogos e que até agora não teve um bom desempenho, o Flamengo vai tomar esse rumo, né? As coisas podem mudar. E segundo, esses jogadores do time do Felipe Luiz que entrarão em campo a partir de agora, o planejamento para eles era outro. Eles deveriam estar treinando, se condicionando, se preparando. Tem Supercopa, tem estreia no Campeonato Brasileiro, claro, tem a fase mais aguda do campeonato estadual, talvez o Flamengo se fizesse representar pelo seu time principal, como normalmente faz. Então, é um recuo para evitar uma situação embaraçosa, para evitar, eventualmente, levar uma goleada em um clássico, que é uma coisa, claro, sempre chata, mas eu imaginei que o Flamengo trataria o campeonato estadual de uma determinada maneira, e o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo vai dar importância ao campeonato estadual. Vai trazer jogadores titulares do principal elenco, suas principais peças em termos humanos, para dentro do campo no estadual, antes do que estava planejado, antes do que seria imaginado, para evitar uma possibilidade que eu entendo ser remota. O hipotético rebaixamento do Flamengo nesse campeonato. Zupac, para você, eu vou me alongar no jeito... Fique à vontade. Porque eu penso o seguinte, não está escrito em lugar nenhum que o Flamengo vai ganhar títulos em 2026. Mas para mim está escrito que o Flamengo disputará absolutamente. E acho que quem tem essa condição pode tratar estadual diferente. Eu respeito muito estadual e acho que para muito time estadual tem um valor importante. Sim. Mas me parece que se o Flamengo de fato fosse para o quadrangular, nem a sua... Claro, se fosse rebaixado é uma outra história. É que a gente está imaginando que isso não seria o caso. Mas se fosse para o quadrangular, a própria torcida veria de outra forma. Muito embora eu acho que o clube tem que pensar grande e tal. Mas por que eu estou dando essa volta? Para pensar, a partir de agora, com o fato de você trazer os jogadores principais, o que antes não era tratado como fracasso, passa a ser visto como um fracasso? Ou para você isso não... Caso o time de fato vá para o quadrangular? Assim, eu acho que esse recálculo de rota por parte do Flamengo, eu acho que tem a ver com o aumento de calendário que a gente falou ontem, né, com os 2 jogos a mais que representaria jogar este quadrangular, mais até do que a possibilidade real de rebaixamento. E acho que também pelo tipo de jogo que você vai proporcionar aos seus titulares. Se o Flamengo não mudasse o seu destino nessa primeira fase do Campeonato Carioca e, porventura, chegasse ao quadrangular, os titulares jogariam esse quadrangular da morte. E você iria expor o time do Flamengo a jogos contra times mais fracos, enquanto os seus rivais estão disputando o título. Esse é o tipo de preparação também ideal para o time titular do Flamengo, depois de esperado o prazo? E nesse caso, desculpa, seriam mais jogos, né? A temporada aumentaria em jogos. Eu acho que esse é o único. Um dos principais argumentos para essa medida ser tomada agora é que ela mantém a quantidade de jogos dos titulares do Flamengo em uma relação normal
do que era a contagem da temporada, Sim. somando estadual e os outros e as outras competições. A programação do Felipe, do Boto, do BAP, o BAP participa menos desse tipo de planejamento, mas do Departamento de Futebol do Flamengo era ter os seus titulares à disposição já na reta final dessa primeira fase e utilizá-los na reta final do Campeonato Carioca, que é, já em termos competitivos, um pacote de jogos que, além de valer título, prepara o time bem para o que importa na temporada, que é da Supercopa em diante, que são os confrontos contra os grandes e jogos eliminatórios. Se por um acaso o Flamengo não mudasse esse planejamento e não conseguisse a classificação, ia pôr os titulares nesses jogos que seriam, assim, depressivos para o Flamengo. Né? Então, assim, acho que existem coisas que você programa na vida, né, que você não consegue mudar. Outras você consegue adequar. E as coisas não saíram como o Flamengo imaginava e foi preciso readequar um pouco esse planejamento, antecipar um pouco a volta de alguns dos titulares para jogar. E, embora não seja o ideal, eu não vejo grandes prejuízos. É mais um chamado de emergência para evitar problemas maiores e depois, quando der, o Flamengo tenta segurar um pouco mais a carga de quem voltar antes da hora. Não acho que vai trazer nenhum tipo de problema, não. E uma vez classificado, se ele conseguir para as quartas de final, o Flamengo voltará a ser o favorito para ganhar o Campeonato Carioca, se assim ele conseguir se redirecionar. Umbigo, viu, gente? Água no umbigo. Porque tem gente que fala como? Imbigo. No água... Imbigo? Tem isso? Tem isso. É que tem uns imbigos aí. Nossa, meu Deus do céu, hein? A água bateu no queixo, meu senhor. Imbigão feio? Tem uns imbigos aí, meu A água Deus do bateu céu. no queixo. Quando a água bate no queixo, você pode começar a nadar. É ameaça de rebaixamento, é mais um tanto de jogo no rebolo para disputar. E é o Vasco, né? Tem Vasco e Fluminense na sequência. Mas me parece, o Rafa, se puder confirmar aí, pelo menos que eu li, o Rian fora, né? Rian tá fora do jogo. Mas agora tem o Tottenham. Sim, negociações. Newcastle. Mas o Newcastle não pode contratar. Acontece o seguinte, o Newcastle não pode contratar, mas assim, o que está muito estranho essa história do Ryan, porque de concreto mesmo, proposta, o Bruno Andrade está acompanhando isso também, atualizando a gente no espn.com.br, de concreto mesmo, o Vasco tem a proposta do Bournemouth, que não é nos parâmetros econômicos que o Pedrinho gostaria. Porque existe um acordo, o Vasco tem 60% do jogador, e a proposta inicial do Bournemouth era por um valor cheio de 35, mas para o Vasco depois chegou uma proposta com o valor de 28, aí tirando o percentual do Vasco ficaria algo em torno de 20, e o Pedrinho quer tentar pelo menos 30 milhões para o Vasco, limpos para o Vasco, numa venda do Ryan. Só que não chegou nenhuma outra proposta, pelo menos até hoje, mais cedo, não tinha chegado nenhuma outra proposta de nenhum clube. É legítimo o Vasco querer valorizar o seu ativo? Mas algumas questões são importantes. A primeira delas, para você poder ter poder de barganha, ou seja, valorizar o seu jogador para poder ganhar um dinheiro maior numa venda, é necessário que haja outros clubes com capacidade de investimento participando da discussão sobre essa venda. Se só um apresentou a proposta, não tem discussão. Se a proposta é de um, o restante é sondagem, o Vasco não pode comparar. O Vasco tem o Bournemouth e o Bournemouth. Não tem outra coisa ainda. Precisa esperar chegar algo concreto para poder barganhar para onde vende o Ryan. Segundo aspecto, o Ryan quer jogar a Premier League. Esse é um fato. O Ryan recusou proposta da Rússia, proposta de Portugal, proposta da Turquia, de vários países com ligas menos votadas, esperando aparecer uma proposta para jogar ou na Espanha, ou na Itália, ou na Inglaterra. O Bournemouth é um time que luta para não cair no campeonato inglês, não tem pretensões grandes na temporada, mas é a Premier League. E o Ryan sabe que jogar lá seria uma porta de entrada dele para o futebol europeu. Então a vontade do jogador, nesse momento, pesa muito. E ele não jogar contra o Flamengo amanhã, para mim, é a demonstração de que o Vasco sabe que a cabeça do Ryan está mais fora do Vasco do que dentro do Vasco. É isso. E sobre o Flamengo, só um detalhe, Perral, até peço desculpas por me alongar um pouco mais, mas ontem eu falava sobre isso no Sport Center pela manhã, com o Bruno Vicari, com o Breler e com a Mari Pereira. Vejam, eu sei que o torcedor do Flamengo não valoriza o Campeonato Carioca como valoriza os outros campeonatos que o Flamengo disputa, e ele está certo em fazer isso.
o Carioca é o menos importante dos campeonatos que o Flamengo vai jogar em 2026. Só que o fato de ser menos importante não significa dizer que não seja importante. O Campeonato Carioca é importante, tem o seu tamanho específico. Se o Flamengo ganhar o estadual, é o 40º Campeonato Carioca, é um número redondo, digamos assim. O Flamengo tem muito mais investimento e muito mais qualidade que os outros 3 grandes. Então a responsabilidade do Flamengo para ganhar o estadual, ela é maior. Então, assim, eu sei que tem gente preocupada com o transcurso da temporada, mas para mim a lógica é a seguinte: se o jogador tem o jogador, não os jogadores, é individualmente, é uma discussão específica para cada caso. Se um jogador tem condições fisiológicas e clínicas para jogar amanhã, deve jogar. O Flamengo precisa tentar salvar o seu Campeonato Carioca. Por isso que eu disse isso ontem e reforço agora com a informação que o Flamengo acaba de oficializar, que manda a prudência que os profissionais voltem, porque acima de tudo é a instituição Flamengo que está em jogo, Plihal. Eu concordo com o Rafa em tudo que ele disse. Não importa se vai jogar o time titular ou se é o time reserva. Também. O time reserva do Flamengo é titular. O time do reserva do Flamengo jogaria nas outras 19, praticamente não vou dizer 19, mas umas 15 equipes do futebol brasileiro, da primeira divisão. Para mais, hein? Né? Então, eu acho que isso aí, para mim, a água bateu no queixo. Ninguém esperava que o time da base não conseguisse, mesmo sendo retirado da Taça São Paulo, saindo da Taça São Paulo e vindo para disputar o Carioca, ninguém esperava, mesmo sabendo que eram jogos contra times de pouco investimento. Porque nos outros anos o Sub-20 deu conta, né? Deu conta o quê? Jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Bangu e jogou contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda foi... Nossa! Contra o Volta Redonda foi um atropelamento. Porque o pessoal do Volta Redonda, além de ganhar a bola, todas as... Sabe aquela história daqui, todas é minha? É igual, é a mesma história. Todas foram numa dividida, todas do Volta Redonda. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida. Sobrou para quem? Pro Olacian, que foi pro Bragantino. Sobrou pro Olacian, que acabou saindo. Agora, o time da base do Flamengo, esse time da base do Flamengo, ele precisa de uma revisão urgente. Tá? Precisa de uma repaginada. Se não pelos nomes, mas pelo conceito. De entender que jogar no Flamengo é o Flamengo. Vocês estão entendendo? Você não está jogando no meu time no Bala Mistura, você está jogando no Flamengo. Mas você não dá um desconto do fato de serem jogadores ainda de categoria de base e enfrentando profissionais? Mas você já reparou como é que o Flamengo jogou? Quanto toque de lado deu o Flamengo? A falta de objetividade do time do Flamengo? Como é que esses meninos jogaram? É isso que me chama a atenção. Mas não é categoria de formação? Mas se vai pro profissional, que o Pascoal tá falando, né? A tua formação... Eu vou falar, não, cara, que você 16 anos botaram... Ele foi colocado 16 anos para jogar. É exceção, né? 16 anos ele foi colocado para jogar. Quando ele jogou, eu me lembro, eu era repórter, você também era, legal, não vem com essa conversa que você também era repórter. O Mário Sérgio falou para ele, quantos anos você tem, filho? Pega aquele menino lá que eu vi treinar, bota ele para treinar aqui. Treinou uma, treinou duas, na terceira você vai jogar lá em Belo Horizonte domingo. Arruma as suas coisinhas, a sua malinha, nem malinha tinha, né? Aquela coisinha fraquinha. Então, aí o Mário Sérgio falou assim, quando botou para jogar, falou, se você tem a mesma responsabilidade dos outros. Eu não quero saber se você tem 16 anos. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Você tem a mesma dizer. É a coisa do Flamengo. Todos têm a responsabilidade. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Ali não tem nenhum jogador que custa menos de 30 milhões de dólares, 30 milhões de euros. Aonde? Naquele elenco do Flamengo do Sub-20. Do Sub-20? Você pode contar. Se você for comprar, os caras... Agora, estão vendendo um zagueiro para os Estados Unidos, vê lá quanto é que eles estão cobrando. Ali não tem baratinho. Só tem jogador caro. É o Flamengo, é a vitrine, é a camisa rubro-negra. Então os caras têm que saber onde é que eles estão, onde é que você pisa. Você tem que entender a camisa que você veste e onde você está pisando. E eu acho que isso faltou para esse time de base do Flamengo. Claro que vai ter uma repaginada, que eu acho que isso vai também amadurecer os garotos, eles vão entender que o futebol é muito maior, o propósito é muito maior do que eles apresentaram, e isso é evidente. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que
vai agora, né, em busca de subir na tabela, subir aí na tabela de classificação do Campeonato Carioca e buscar mais um título, né? Flamengo, que já é o atual campeão carioca, vai buscar aí novamente, né, ser campeão agora em 2026 com a sua cavalaria, né, com o seu elenco principal, o time principal, inclusive o seu à beira do campo no Maracanã nesta quarta-feira. Lembrando que o jogo está marcado para as 9h30 da noite, horário de Brasília. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!